Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, estamos aqui no último vídeo do primeiro módulo da nossa Escola de Formação Paroquial. Então, convido você que ainda não acompanhou os outros vídeos a acessar aqui o nosso canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora Consolata, porque todos os vídeos estão salvos. Você pode assistir a hora que quiser, para assim crescermos juntos na fé. Para quem não me conhece, eu sou Luiz, sou jornalista e hoje estou aqui para partilharmos juntos sobre a Igreja e a comunicação. O primeiro passo para nós iniciarmos essa reflexão é analisarmos a realidade atual que nós estamos vivendo, esta situação de pandemia. Você concorda comigo que nós temos utilizado com maior frequência os meios de comunicação e as ferramentas tecnológicas nesse período da pandemia, como por exemplo a internet, com as lives, as transmissões ao vivo, ou também os aplicativos de mensagens para salas de reuniões, chamadas de vídeo, a televisão para assistirmos o noticiário todos os dias, enfim. Estamos utilizando com maior frequência os meios de comunicação nesse período. E aqui coloco uma reflexão para você. Quanto tempo do seu dia você tem passado conectado a essas ferramentas, à televisão, à internet, ao celular, ao notebook, enfim. Quanto tempo do seu dia você permanece ligado a uma ferramenta tecnológica? Essa linha crescente de consumo que nós temos observado traz alguns questionamentos. O primeiro deles, qual é o conteúdo que as pessoas, que você tem consumido nesse período da pandemia? E mais, qual é o conteúdo que nós temos produzido nas redes sociais, nos meios de comunicação? Nós, como cristãos católicos, e tendo como base esses questionamentos, precisamos refletir se nós estamos consumindo e produzindo conteúdo que de fato evangelize as pessoas. Por que é importante essa reflexão? Convido você a pegar a sua palavra lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14, para entendermos qual é a nossa missão dada pelo próprio Jesus. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando, irmãos, para a realidade desta passagem bíblica em que Jesus coloca para cada um de nós a essência da nossa missão, nós vemos uma realidade bem diferente da de hoje. Naquela época, as distâncias eram maiores. Se eu quisesse falar com outra pessoa, falar de Jesus, eu precisava ir até essa pessoa fisicamente mesmo, me deslocar até ela, talvez levando até mesmo horas ou dias para chegar até lá. E hoje em dia, com uma situação totalmente diferente, as distâncias são menores por conta da tecnologia, dos meios de comunicação. A distância entre eu e você é muito menor, através aqui da internet, através desta câmera que eu estou gravando esse vídeo. Mas há uma contradição. Se naquela época, com as distâncias tão maiores, as pessoas evangelizavam, por que hoje, com as distâncias menores, com tudo a nosso favor, ainda temos falado tão pouco sobre Jesus? A essência da Igreja Católica está na evangelização, que nada mais é do que uma forma de comunicação, comunicar o Evangelho de Jesus Cristo. Aí está a ligação. A essência da Igreja é evangelizar, e evangelizar é uma forma de comunicação. O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, documento 99 da CNBB, vem nos colocar o que é a comunicação. A palavra comunicação provém do latim communus, aquilo que é compartilhado, ou seja, um dom pessoal ofertado a outro, ou um dever de todos para com todos. A comunicação tem como objetivo primordial criar comunhão.
estabelecer vínculos de relações, promover o bem comum, o serviço e o diálogo na comunidade. E quando nós olhamos para a história de criação do homem, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós não nos comunicamos por uma exigência, mas por uma necessidade, por uma vocação, por um dom natural. O que seria de nós sem a comunicação? E quando Deus nos criou, nos constituiu comunicadores, dotando-nos de inteligência, de criatividade, imaginação, talento, tornando-nos assim comunicadores por excelência. E o próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é um perfeito exemplo de comunicador, porque ao revelar o reino dos céus, ao revelar a existência de um Pai amoroso, misericordioso, ele revela, comunica o projeto de Deus para a humanidade. E para comunicarmos, nós utilizamos alguns meios. Agora eu estou utilizando a internet para comunicar até você, mas temos uma variedade de meios, impressos, visuais, sonoros, por exemplo, jornais, revistas, a televisão, o cinema, o rádio, o telefone, mas também a comunicação não verbal, como os gestos, as expressões, os símbolos, tudo no nosso dia a dia comunica algo. E na igreja não é diferente. Você já parou para pensar, por exemplo, como seria se ninguém tivesse registrado as palavras de Jesus e nós não tivéssemos hoje a Sagrada Escritura? Se ninguém tivesse levado adiante o Evangelho, comunicando que Jesus realmente existiu, o que seria da nossa fé, da nossa igreja? A comunicação, portanto, é fundamental para a existência humana e para a continuidade da igreja. E dentro da igreja tudo é comunicação. Os objetos litúrgicos, os cantos, a homilia do padre, as leituras, as orações, até mesmo as cores, tudo comunica algo. E também, obviamente, a comunicação externa que a própria igreja realiza, levando até as pessoas aquilo que ela faz. E é por isso que a igreja volta um olhar especial para a comunicação. Como eu já partilhei aqui, um trecho do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que trata sobre essa nova realidade da igreja em sintonia com os meios de comunicação, e também existe o Decreto Intermirífica do Papa Paulo VI, que foi ali aprovado em 1963, logo após o Concílio Vaticano II, em que, pela primeira vez, a Igreja trata publicamente, em um decreto, sobre a questão da comunicação. E o tópico número 3 desse decreto diz o seguinte: a Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a salvação a todos os homens, e por isso mesmo, obrigada a evangelizar, considera seu dever pregar a mensagem de salvação, servindo-se dos meios de comunicação social, e ensina aos homens a usar retamente esses meios. Aqui, irmãos, entram dois pontos fundamentais para a comunicação dentro da igreja: a experiência e a coerência. Em primeiro lugar, a experiência. Para evangelizar, para comunicar, para falar de Jesus, é preciso conhecê-lo. É preciso ter uma experiência de intimidade com Ele. E, em segundo lugar, a coerência. Para usar retamente os meios de comunicação que estão a nosso favor, é necessário que todos aqueles que os utilizem conheçam e coloquem em prática neste campo as ordens morais, as normas de conduta morais, ou seja, tudo que a igreja nos ensina que é correto moralmente deve estar presente também no momento de utilizar os meios de comunicação, para que a mensagem evangélica seja transmitida com eficácia. E nós não podemos fechar os olhos, precisamos com urgência anunciar essa mensagem, anunciar o reino de Jesus a todos. E se os meios de comunicação estão aí à nossa disposição, nós precisamos utilizá-los. No próprio Diretório de Comunicação é pontuado o seguinte: a igreja
se sentiria culpada perante o seu Senhor se não adotasse esses meios preciosos que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoados. Por essa razão, o comunicador cristão não deve abdicar da atual cultura midiática, pois é nela que pode se instaurar a comunicação plena consigo mesmo, com o outro, com a comunidade e com Deus. Não se trata aqui da igreja se render às realidades mundanas, pelo contrário, se trata de ressignificar os modelos de evangelização frente a uma sociedade cada vez mais informatizada e inserida nos meios de comunicação, sobretudo na internet. E se os meios de comunicação hoje estão tomados de mensagens contrárias a Jesus Cristo, é porque ainda não atingimos com sucesso a forma de comunicação do Evangelho. E a responsabilidade é de todos, não apenas dos padres, dos bispos, mas de todos nós. O Diretório de Comunicação pontua o seguinte: o chamado de Deus continua ecoando, esse chamado que nós partilhamos aqui na palavra, convocando e enviando pessoas de todos os tempos para serem comunicadores de sua palavra. Os evangelhos apresentam Jesus Cristo chamando os apóstolos para serem continuadores do projeto de Deus no anúncio da Boa Nova. E o Concílio Vaticano II enfatiza o chamado de Deus a nós, leigos, no cotidiano de nossas vidas, pois é ali onde vivemos que acontece esse chamado. E nós, cristãos, temos o dever de anunciar o Evangelho a todos, sem excluir ninguém, e não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, uma experiência de vida, indica um horizonte, um banquete em que mais e mais pessoas podem também se saciar, podem também experimentar desse mesmo Jesus. Entendendo, irmãos, essa ligação da Igreja com a comunicação do Evangelho, devemos partir para uma nova reflexão. No batismo, nós somos marcados com o sinal da fé, com o sinal do reino dos céus. É ali que Jesus nos configura como seus missionários, como aqueles que vão continuar comunicando que Ele vive, porque Ele ressuscitou. Então eu te faço uma pergunta: você tem correspondido com responsabilidade ao que Jesus espera de nós? O que nós temos comunicado para o mundo? Aquilo que nós estamos produzindo, principalmente nas redes sociais, tem engrandecido o nome de Jesus ou o nosso próprio nome? Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Se Ele comunicou o reino do céu, nós deveríamos também assumir esse compromisso. E nós temos uma responsabilidade muito grande quando servimos a Jesus, de sermos apóstolos e guardiões da identidade de Jesus. Ou seja, dentro de mim está a identidade de Cristo, dentro de você está a identidade de Jesus. E a nossa missão é levar isso adiante para que mais e mais pessoas conheçam e façam parte dessa identidade. Se isso te assusta, esse dever, essa responsabilidade, é um sinal de que talvez ainda estejamos longe de comunicarmos a alegria do Evangelho no nosso dia a dia. O trabalho é fácil? Não, não é. Comunicar Jesus é difícil. Por quê? Porque aquilo que Jesus ensina, aquilo que está na sua palavra, é diferente do que o mundo oferece. Muitas vezes, falar de Jesus não vai dar a mesma repercussão, a mesma audiência, o mesmo número de curtidas, de comentários, de visualizações. Entretanto, na exortação apostólica Evangelii Nuntiante, o Papa Paulo VI nos diz o seguinte: o uso dos meios de comunicação social para a evangelização comporta uma exigência a ser atendida. É que a mensagem evangélica, através deles, deverá chegar sim às multidões dos homens, mas com a capacidade
de penetrar na consciência de cada um desses homens, de se depositar nos corações, como se cada um deles fosse, de fato, único, com as suas particularidades, com as suas características, para assim obtermos um compromisso realmente pessoal, como o próprio Deus, que ama a cada um de nós de maneira igual, mas sem deixar de lado nossas características, nossas particularidades. Por fim, irmãos, cabe a todos nós católicos, tanto os produtores de conteúdo quanto os espectadores, se bem que agora com as redes sociais todos nós acabamos produzindo conteúdo, cabe a cada um de nós perceber que temos em mãos todas as ferramentas necessárias para evangelizar, para comunicar. Com simplicidade podemos levar Jesus a todas as criaturas. Podemos adaptar os meios, as estratégias de alcance, os métodos de comunicação, mas nunca modificar o que Jesus ensinou, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós ainda somos privilegiados, porque nenhuma pandemia consegue impedir o nosso contato com Jesus e a nossa tarefa de continuar evangelizando aqueles que precisam. Tudo é apenas uma questão de adaptação. Em outras palavras, comunicar Jesus Cristo é anunciar a alegria do seu Evangelho, testemunhando com o nosso modo de viver, assumindo a responsabilidade em sermos discípulos, missionários e, portanto, comunicadores, sem medo, com ousadia. É utilizar os meios de comunicação com prudência e respeito para levar a mensagem de Jesus. É fazer a nossa parte como comunicadores do céu. Compromisso este que foi assumido lá no dia do nosso batismo, deixando que o restante, o Espírito Santo, o grande comunicador, realizará. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.